Amigos, o nosso cordial cumprimento, desejo de que vocês tenham uma manhã de boas informações dentro do tema que será apresentado. Alguns livros nascem por causa da moda, outros nascem para ficar na história. Eu tenho a certeza que esse nosso veio à luz por causa da moda, mas ele tem todos os ingredientes para ficar na história do Espiritismo. Ele nasceu para demonstrar que o Espiritismo caminha junto com a ciência. Dada a importância do tema que ele aborda. E para que isto ficasse comprovado, a Federação Espírita de São Paulo, por sua diretoria, decidiu estruturar o livro em 3 partes distintas. Numa primeira parte, o que diz o Espiritismo, que foi abordado pelo nosso Vladimir Lisso. Uma segunda parte, o que dizem os cientistas, e nesse sentido nós fomos buscar os nossos amigos cientistas lá na Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociência. Encontramos a nossa Solange Soares Camargo, profunda conhecedora da parte genética, e que, juntamente com a Cíntia Ioli Nogueira, que está fazendo doutorado na Universidade Federal de São Paulo, professora, como já foi anunciado, todas as duas associam o conhecimento espírita com o conhecimento científico. Por aí vocês vão descobrir que a segunda parte do livro tem profunda conotação no sentido ciência e espiritismo. Não poderiam ficar de fora os nossos queridos amigos espirituais, porque se o livro fala da clonagem à luz do espiritismo, ele deveria também trazer não somente a informação dos espíritas, mas fundamentalmente o pensamento atual dos espíritos. E para que isso acontecesse, a nossa área espiritual, comandada pela Dona Rosa, e mais os médiuns, a Julieta e o Carlos Eduardo, participaram do trabalho como mediadores daquelas horas de trabalho na busca do pensamento dos espíritos. É a terceira parte do livro. Por isso eu tenho a convicção de que ele é um livro que nasceu por causa da moda, clonagem dos nossos dias. Mas ele ficará na história porque ele traz informações fundamentais do passado da doutrina espírita, do presente e também orientação para o futuro. Vocês terão, talvez, segundo eu penso, uma manhã excepcional. Paz e carinho a todos vocês e os nossos parabéns aos autores terrenos e aos autores espirituais. Nós vamos iniciando a nossa apresentação lembrando a todos vocês que na história da humanidade, em determinados momentos, nós temos grandes momentos de evolução. Os especialistas relatam que durante esse nosso período pós a era cristã, nós tivemos 4 grandes momentos na evolução cultural do planeta. Primeiro grande momento na nossa evolução cultural surge quando Copérnico, há muitos séculos atrás, coloca a Terra no seu devido lugar, não no centro do universo como considerava assim a Igreja tradicional, mas coloca a Terra como sendo um dos planetas do nosso sistema solar.
Segunda grande revolução cultural que nós vivemos no nosso planeta Terra vem no século XIX, quando Darwin inicia o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies, colocando o ser humano, do ponto de vista biológico, do ponto de vista material, ao lado dos animais. Terceira grande revolução cultural, apresentada pelos grandes especialistas, vem com o desenvolvimento da psicanálise, no momento em que Freud surge no cenário do planeta Terra, trazendo a ideia do inconsciente. Freud foi importantíssimo no nosso processo de evolução, porque ele encontra mulheres, principalmente desenvolvendo um tipo de desequilíbrio mental que nós chamamos de histeria, relegada a prisões, a calabouços, tendo por único tratamento, eventualmente, uma ducha fria. Freud inicia o desenvolvimento da psicanálise, caminhando paralelamente com a psicologia, e no início do nosso século, também na mesma época que Freud, nós iniciamos o processo da terceira revelação, trazendo adicionalmente uma terapia importantíssima que nós desenvolvemos no meio espírita, que é o tratamento de desobsessão. A quarta grande revolução cultural da história da humanidade vem sendo apresentada justamente na área da engenharia genética, onde nós encontramos a tecnologia do DNA recombinante, fazendo surgir na Terra as plantas e animais transgênicos, misturando o DNA de espécies diferentes. E dentro do tema de hoje, nós vamos encontrar a quarta grande revolução cultural, a questão da clonagem. Nós sabemos que toda descoberta científica nova, na primeira fase, ela enfrenta um processo de repulsa, mas gradativamente nós precisamos ir entendendo que a ciência ela revela uma verdade nova. Toda verdade, inclusive aquela trazida pela ciência, serve ao propósito de libertação do homem. Nós temos sempre o conflito entre ciência e tecnologia. A ciência traz as novas descobertas, revelando mistérios até então encobertos na natureza do planeta Terra. Mas num segundo momento vem a tecnologia que vai determinar na prática o uso das descobertas científicas. Além de tecnologia, nós sabemos que nós precisamos aplicar o conhecimento científico sob o ponto de vista ético e moral, é essencial. Qualquer conhecimento novo tem que servir ao propósito de trazer mais bem-estar ao ser humano. E hoje nós encontramos, como a Cíntia vai abordar muito bem, inúmeros conflitos na área da tecnologia, principalmente quando nós falamos de clonagem humana. Entretanto, a ciência vem como libertação, vem dentro do processo de desenvolvimento intelectual do espírito que forma a humanidade planetária, revelando-nos as origens do nosso universo, do nosso planeta Terra, o macrocosmos em geral, que se refere ao nosso universo, mas vem a ciência também trazer um conhecimento novo na área do microcosmo, explicando à luz da biologia, à luz da genética, outras formas de reprodução até então desconhecidas do nosso planeta. Algumas pessoas ficam chocadas porque, como o homem se atreve nesse momento evolutivo a manipular espécies vegetais e animais com a finalidade de trazer um benefício que às vezes é pessoal e econômico. Kardec, no Livro dos Espíritos, já antecipa essa questão, aonde ele pergunta aos espíritos: será que é possível, será que é permitido ao homem manipular espécies inferiores visando o seu aprimoramento? E a resposta dos espíritos foi bastante categórica. Diz-nos os espíritos na resposta a Kardec: as raças animais e vegetais podem sim ser aprimoradas pela ciência. Não é contrário à natureza
disseram que não. Ao homem é permitido desenvolver os seus esforços no melhoramento das raças. Ainda que haja no primeiro momento para essa evolução do interesse pessoal, que normalmente visa atender às finalidades econômicas, segundo a resposta dos espíritos, isso não diminui o nosso mérito. Nós continuamos com a possibilidade de trabalhar cientificamente, porque a partir do desenvolvimento científico, a partir inclusive da manipulação genética, o homem desenvolve o seu trabalho, exercita e desenvolve a sua inteligência, e o desenvolvimento da nossa inteligência é a área de maior proveito para todos nós seres humanos. Voltamos a enfatizar: existe um conflito entre ciência e tecnologia. O homem enfrenta na aplicação prática das descobertas científicas uma série enorme de problemas que nós vamos abordar posteriormente nesta apresentação, mas gradativamente sofrendo o efeito do processo da lei de ação e reação. Com o nosso desenvolvimento, nós vamos aprendendo a realmente utilizar todas as descobertas científicas visando atender à necessidade da preservação da vida e da dignidade humana. Nós enfrentamos esse problema com a clonagem, aonde nós temos inúmeros problemas éticos, principalmente quando nós falamos de clonagem humana. Existem duas formas de clonagem que às vezes nós não consideramos: uma clonagem que nós chamamos de terapêutica e outra clonagem que nós chamamos de reprodutiva. São conceitos diversos, são finalidades diversas, e nesse momento eu vou passar a palavra para a Solange para explicar para vocês cientificamente do que nós estamos falando nesse instante. O assunto que ficou para eu falar aqui seriam os benefícios da clonagem. Quais são os benefícios reais da clonagem? Em outras palavras, por que clonar, né? Se existe tanta polêmica, tanta gente que fala mal e outros que falam bem, quais são os reais benefícios da clonagem, né? Para falar desses benefícios, acho que ficou muito clarinho, né? Mas tudo bem. Para falar desses benefícios, eu vou passar rapidamente sobre a questão do clone. O que é mesmo um clone, né? Clone é uma cópia de um ser vivo. Nesse contexto que a gente está falando aqui de clonagem humana, o clone é uma cópia de um ser vivo, né? Mas como que essa cópia é feita? Como é que se copia um ser vivo, né? A resposta mais simplificada, assim, seria multiplicando as suas unidades fundamentais, que são as células, né? Então quer dizer que eu posso pegar a minha célula do braço, colocar num tubinho de ensaio e aí vai nascer uma outra Solange a partir dessa célula do meu braço? Não, a coisa não é tão simples assim, né? Então, o que os cientistas viram, os cientistas que fizeram as clonagens em alguns animais, é que a gente pode pegar a célula do braço, e no caso da Dolly foi pego da mama, né, da Dolly, da ovelha, e a gente dá uma enganadinha na natureza, colocando o material genético dessa célula num óvulo que foi retirado previamente o núcleo, o material genético desse óvulo. Então você engana dessa maneira a natureza, e esse óvulo começa então a se dividir até se formar 4 células, 8 células, até se formar um embrião, um bebezinho e um indivíduo adulto, né? Só estou passando rapidamente sobre isso para a gente compreender melhor os benefícios, né? Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, a gente até fala rapidamente sobre isso no livro, né? Será que existem clones por aí? As pessoas falam, mas será que já não estão fazendo clones por aí? E é engraçado que a gente responde que, na verdade, existem clones aí, mas são clones naturais, né? Porque, como a gente sabe, as plantas, algumas plantas que se multiplicam por brotamento, por exemplo, quando você vai lá, tira um galinho da roseira e coloca na terra e aquela roseira cresce, na verdade você está fazendo uma reprodução por clonagem.
Você está reproduzindo aquele espécime, aquele indivíduo que já existia ali, você está produzindo uma nova roseira exatamente igual àquela que existia. Isso é uma reprodução que acontece normalmente na natureza, uma clonagem natural. Os gêmeos univitelinos, né, os gêmeos idênticos, que a gente tem vários exemplos por aí, eles também são clones naturais. A natureza também faz isso. Em determinado momento da divisão celular, quando está se formando esse bebezinho, as células se dividem, né, e como elas têm um material genético idêntico, você vai ter dois indivíduos com características físicas bem semelhantes, né? As bactérias, algumas bactérias também são clones, porque no processo de reprodução, elas também elas se dividem e elas carregam o mesmo material genético da bactéria matriz, então a gente pode dizer que também são clones naturais. Então aqui, essa pergunta é mais estritamente relacionada ao assunto, né? A minha fala aqui. Por que clonar? Quais os benefícios da clonagem? Bom, o primeiro benefício, assim, que fica mais evidente, né, é a reprodução de indivíduos com características desejáveis, plantas e animais úteis ao homem, por exemplo, né? Então, a clonagem, ela vai abrir essa possibilidade de que, uma vez que eu tenha um indivíduo com uma característica desejável, por exemplo, uma vaca que produza bastante leite, que cresça em menor tempo, enfim, que tem uma série de características desejáveis, ou uma planta que seja resistente a caruncho, enfim, a clonagem poderá permitir a reprodução desses indivíduos que têm essas características que são úteis para o homem, né? Então esse seria um objetivo, assim, um benefício mais direto da clonagem. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, se a clonagem vai ser útil também para recuperar seres extintos ou ameaçados de extinção, né? Então, será que a gente vai poder recuperar os dinossauros que já foram extintos? Será que vamos poder recuperar o mamute que foi encontrado lá nas montanhas da Sibéria, lá, enfim? A gente até aborda isso no livro também, que na verdade esse não seria um benefício advindo da clonagem. Por quê? Porque uma grande, aí até coloquei um xizinho aí, que o segredo de uma espécie estar sobre a Terra, de uma espécie sobreviver a todas essas condições, as intempéries da Terra, né, é o fato da diversidade genética, né? A espécie humana teve tanto sucesso sobre a Terra por causa da sua diversidade genética. Nós somos muito diferentes, não preciso nem dizer, basta a gente dar uma olhada aqui nesse auditório, a gente vê o quanto as pessoas são diferentes, né? Então essa diversidade é que permite, que garante esse sucesso que a gente tem sobre o planeta Terra. E assim acontece com todas as outras espécies, né? Então a clonagem, quando a gente fala em clonagem, a gente vai estar multiplicando seres idênticos, né? Pelo menos geneticamente eles são idênticos. Então isso está indo contra o sucesso evolutivo de uma espécie. Então por isso a clonagem, ela não é considerada como uma intervenção que vai propiciar a recuperação de seres extintos ou ameaçados de extinção. Bom, com relação a seres humanos, porque a gente está falando dos benefícios de clonar vaca, clonar porco, planta, etc., né? Mas seres humanos, será que tem algum benefício em se clonar seres humanos, né? Uma primeira pergunta que as pessoas fazem é assim: será que essa clonagem vai permitir a produção de seres idênticos? Por exemplo, eu vou criar um exército de Schwarzenegger, sei lá, imaginar uma pessoa bem forte, assim. Então a clonagem vai permitir eu criar um exército de cientistas, por exemplo, vou criar um exército de Einsteins, né? Será que tem essa finalidade? Será que esse é realmente um benefício, né, da clonagem? Obviamente que não, né? E no livro a gente até aborda isso, que os seres idênticos, apesar deles terem o mesmo material genético e eles serem aparentemente idênticos, né, cada um tem a sua individualidade, e o Espiritismo explica isso muito bem, né? Haja visto que cada indivíduo é um espírito particular, né?
Então, essa produção de seres idênticos não é nada, não tem relação nenhuma com a clonagem, é só uma ficção, né? Uma outra pergunta que se faz é a produção de doadores de órgãos, quer dizer, a clonagem, as pessoas confundem um pouco, eu vou tentar esclarecer um pouquinho na minha fala. A clonagem, ela vai servir para a gente, por exemplo, eu faço um clone, eu tenho algum problema, então eu vou fazer um clone meu para que no futuro esse clone possa me doar alguns órgãos. Se eu tiver algum problema, por exemplo, no fígado, aí eu vou lá, mato esse clone e tiro esse fígado para mim. Claro que não, né, gente? Isso é também... Eu estou colocando assim porque são perguntas que as pessoas se fazem, a gente vê aí na mídia, em outros lugares. Então, esse não seria realmente um objetivo, nem um benefício da clonagem, né? Tornar alguém imortal, né? Quando começaram a falar de clonagem, as pessoas pensaram, nossa, então agora não vai haver mais a morte, né? Por quê? Porque se eu vou morrer, então eu vou e dou uma célula minha, alguém faz um clone meu e eu vou continuar vivendo aí imortal, né? E na verdade a gente sabe que não é isso, né? Primeiro porque cada ser, cada corpo vai ter um espírito diferente ligado a esse corpo, né? E segundo, que mesmo geneticamente, é como eu falei, embora você tenha a maioria das características físicas semelhantes, você tem grandes diferenças. Basta você olhar gêmeos idênticos que vocês conhecem, todo mundo aqui deve conhecer, e as diferenças são enormes. Eles têm o físico parecido, mas quando você vai conversar com eles, saber da vida, da história deles, eles são completamente diferentes, né? Então esse é um objetivo também que não representa nada, né? Agora, a melhoria da qualidade de vida humana tem um pouco a ver com o que o Vladimir já mencionou, né? Esse parece ser o principal benefício advindo da clonagem, né? De que maneira? A ciência, quando ela está estudando a clonagem, né? E esses estudos, é importante esclarecer que esses estudos estão sendo feitos primeiramente com animais e com plantas antes de se fazer com seres humanos, né? Esse estudo, ele vai permitir, se tudo caminhar nessa direção que a gente espera, né? Um avanço científico muito grande. O estudo da diferenciação celular, quer dizer, como é que uma célula do meu braço vai se diferenciar num indivíduo adulto, num indivíduo... Esse estudo, ele é muito complexo e muita coisa vai poder ser tirada desse tipo de observação, desse tipo de pesquisa científica, né? E isso vai levar a uma coisa que no futuro a gente espera que aconteça, né? Uma vez estudando essa diferenciação celular, eu posso saber como regenerar tecidos, né? Que é a clonagem terapêutica que o Vladimir já mencionou também, né? Como é que eu posso, por exemplo, a partir de uma célula minha, produzir uma parte do meu fígado, né? Ou, a partir de uma célula minha, produzir neurônios, por exemplo, porque eu tive mal de Parkinson, vamos supor, que afeta os meus neurônios. Então, eu poderei, a partir de uma célula minha, levar isso no laboratório, o laboratório multiplicar isso, produzir somente os neurônios e eu receber uma transfusão, um transplante, vamos dizer assim, de neurônios e resolver o meu problema de mal de Parkinson, vamos supor. Mas uma pergunta que às vezes as pessoas se fazem, essa confusão que às vezes existe entre clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva. Para fazer a clonagem terapêutica, isso que eu estou dizendo, de substituir uma parte do órgão que está danificado, com problema e tal, é preciso clonar o indivíduo e esperar que ele cresça para doar órgãos? É aquilo que eu falei, eu vou esperar formar uma Solange adulta para ir lá matar e tirar o órgão que eu quero, que eu preciso? Obviamente que não, né, gente? Na verdade, a clonagem terapêutica, eu vou falar bem rapidamente, acho que eu já estou até avançando aqui no meu tempo. A clonagem terapêutica, assim, como é que poderia ser feito? Vou explicar bem simplesinho, depois se alguém quiser perguntar. Vamos supor que uma pessoa tenha um problema, esse senhorzinho aí que eu coloquei, vamos supor que ele tenha um problema, uma cirrose hepática, ele tem 70%, 90% do seu fígado danificado, né? Como é que a clonagem terapêutica vai poder ajudar esse senhorzinho?
ele pode doar o seu núcleo das suas células, né, para fazer um clone, tá? Mas esse clonezinho, a clonagem, aí estamos representando em verde uma célulazinha, né? Essa clonagem em condições de laboratório, em condições in vitro, né, dentro dos tubinhos de vidro lá no laboratório. Essa célula inicial, ela é colocada em condições apropriadas para que ela comece a se dividir, como se estivesse iniciando a formação de um embrião, né? Só que isso é deixado por aproximadamente 10 dias, 15 dias no máximo, quando as células atingem um estado que é chamado de blastocisto, né? E algumas dessas células, que são chamadas células tronco, que eu até escrevi, elas têm essa capacidade que eu falei de se diferenciarem em várias células, né? Então, a ideia é que algumas dessas células sejam retiradas, tratadas com substâncias específicas, e elas possam então se diferenciar em células musculares, células do fígado, células nervosas, enfim, a célula que for de interesse que se queira para fazer um tratamento desse indivíduo. No caso que eu coloquei aqui dessa figurinha, imaginemos que o senhor aí estava com problema, que ele tinha perdido a grande parte do fígado dele. Então a ideia é que essas células do fígado reproduzidas, multiplicadas em laboratório, possam ser utilizadas para regenerar, por isso que é também chamada a clonagem terapêutica de medicina regenerativa, né? Essas células poderão ser utilizadas para regenerar esse fígado desse indivíduo que tenha tido esse problema hipotético que a gente está falando aqui. Então, gente, o grande benefício, assim, que eu gostaria de deixar, que o grande benefício mesmo que pode vir da clonagem não é nada daquelas coisas que às vezes a gente imagina, né? Essas coisas de ficção científica, de filmes, de se tornar imortal, nada disso, mas o grande benefício seria a clonagem terapêutica, essa medicina regenerativa que eu tentei explicar aqui rapidamente. Em primeiro lugar, complementando um pouquinho o que a Solange falou, algumas pessoas estão achando que vão utilizar a clonagem para ter um dinossauro de estimação, né? Os cientistas estão discutindo aí por toda parte se existiam ou não seres humanos há muitos milhões de anos na época dos animais pré-históricos. Se nós vivíamos na época dos animais pré-históricos, prestem atenção, nós não estávamos no topo da cadeia alimentar, nós estávamos bem embaixo. Vamos fazer clone de dinossauro para quê? Para depois ficar correndo do dinossauro o tempo todo, para ele não nos engolir, né? Então, clone de animal pré-histórico nós vamos deixar para lá. A clonagem terapêutica, vocês entenderam bem, a explicação da Solange foi muito clara, ela visa basicamente a reprodução com o objetivo principal de se formar aquilo que nós chamamos de células-tronco para fins regenerativos, para fins terapêuticos, né? Nós temos problemas seríssimos com doação de órgãos, não temos doadores, é um problema muito sério. Estamos até pensando em utilizar o xenotransplante, que é a utilização de órgãos animais para ser transplantados no ser humano. Mas a clonagem terapêutica, ela pode ser uma grande solução. Do ponto de vista espírita, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Na clonagem, nós retiramos o núcleo de um óvulo. Fazemos a fusão desse óvulo com material genético retirado de uma outra célula, que pode ser de um adulto. A fusão do óvulo com a célula tem mais ou menos o efeito da fecundação do óvulo pelo espermatozoide na reprodução assistida ou na reprodução sexuada. Existe a fusão da célula com o óvulo, automaticamente a célula começa a se reproduzir e nesse instante nós temos já o surgimento do ponto de vista biológico de uma forma de vida. A grande questão para nós espíritas, nesse tipo de clonagem que não visa a construção,
de um novo ser humano que vai viver uma reencarnação inteira aqui na Terra, já que esse novo ser, essa vida orgânica, ela vai ser desmanchada para a utilização de células-tronco, será que nós temos um espírito reencarnando neste momento? É a grande questão que nós colocamos. Inicialmente, uma pergunta que eu coloco aí. Nós falamos bastante no início que a ciência, ela revela na natureza conhecimentos até então desconhecidos do homem. A ciência, ela não cria nada, ela levanta um véu que na natureza encobria um conhecimento novo. Será que a reprodução via clonagem, ela pode ser considerada um método não natural de reprodução? Absolutamente não. À luz do espiritismo e das doutrinas espiritualistas em geral, o livro da natureza nos revela como foi construído o mundo e explica a obra da criação. Voltamos a repetir, nós não criamos, nós co-criamos a partir da matéria-prima que Deus nos coloca à disposição, o fluido universal, e naturalmente dentro dos limites das leis naturais que atuam sobre a formação da matéria. A clonagem terapêutica implica a destruição de vida orgânica. Existem questões religiosas, principalmente relacionadas com aborto. À luz do catolicismo tradicional, nós estamos ainda nos baseando na obra de Santo Agostinho, que nos diz, em havendo reprodução de célula, naturalmente na época ele se referia à fecundação do óvulo pelo espermatozoide, automaticamente já existe a vida humana. Qualquer técnica que nós venhamos a utilizar para destruir essa vida humana, existe aborto. É a posição também atual do catolicismo, seguindo essa linha de Santo Agostinho. A grande pergunta que nós fazemos à luz do espiritismo é que se houver, na verdade, formação de vida orgânica sem o propósito de gerar um novo indivíduo, uma nova personalidade que vai interagir na nossa sociedade, se vai existir um espírito encarnante. A grande resposta: existe espírito em toda organização viva de matéria? A resposta nós encontramos na doutrina, onde no Livro dos Espíritos Kardec nos diz de algumas hipóteses aonde nós encontramos vida orgânica sem a ligação com uma individualidade espiritual. Uma das formações de vida orgânica sem a presença do espírito encarnante é justamente o caso dos natimortos. Às vezes nós temos, mesmo na reprodução sexuada, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a divisão da célula formando o embrião, o feto, o bebê, só que esse bebê nasce morto, ou às vezes nasce sem cérebro, ou às vezes nasce, vive por poucos momentos e a vida orgânica se extingue. Kardec nos informa, os espíritos nos informaram através de Kardec. Às vezes a vida existia de fato no útero da mulher durante todo o período de gestação. Mas existem casos que, mesmo em havendo esta vida orgânica, não havia entidade reencarnante, não havia um espírito para encarnar nessa matéria orgânica que estava viva devido à atuação do espírito da própria mãe. Por isso que se às vezes essa criança nasce, vive poucas horas ou poucos minutos e tem a morte do ponto de vista biológico. Porque a partir do momento que essa vida orgânica se desliga do organismo feminino, em não havendo o modelo organizador biológico regendo a vida que se organizou, automaticamente ela desaparece, né? No Livro dos Espíritos encontramos essa pergunta: há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito?
Responde os espíritos: sim, as que jamais tiveram espírito destinado ao seu corpo. Em consequência, nós não podemos, do ponto de vista espírita, imaginar a possibilidade de Deus, na sua infinita misericórdia, que estabelece através da genética a formação da matéria, permitir que um tipo de vida se organize, que o espírito se ligue àquela vida já previamente destinada a não gerar um indivíduo novo, apenas para viver aqueles poucos momentos de 8 ou 6 dias, né? Então, realmente, do ponto de vista espírita, quando nós observamos a clonagem terapêutica, onde existe multiplicação celular, aonde existe início de vida orgânica, a nossa conclusão na obra é que não existe entidade encarnante. Em não existindo entidade encarnante, qual é o tipo de energia que faz com que a vida se desenvolva naquela multiplicação das células? Nós temos duas possibilidades. Em primeiro lugar, a mente, o espírito dos cientistas que estão ali ligados ao desenvolvimento da pesquisa. Em segundo lugar, outra possibilidade: as entidades espirituais acompanham as descobertas científicas e muitas delas, inclusive, vêm de um processo de inspiração espiritual. E esta vida pode estar sendo mantida também por apenas alguns dias, até que nós façamos, digamos assim, o desmanche dessa vida para o aproveitamento de células, e essa vida se organiza dessa forma. Na clonagem terapêutica, nossa conclusão inicial é que não haverá entidade reencarnante. Na clonagem reprodutiva, sem dúvida nenhuma, sim. A finalidade da clonagem reprodutiva é o nascimento de um novo ser vivo, envolvendo aí nas experiências uma grande quantidade de embriões destruídos dentro do processo da clonagem. Nós vamos passar a palavra para a Cíntia, que ela vai explicar para vocês por que a clonagem humana não deve ser praticada e tampouco estimulada neste momento. Hoje eu vou falar então para vocês um pouquinho sobre a clonagem e os seus problemas. Então, primeiro que nós temos problemas para desenvolver os clones, então já não é tão fácil fazer um clone humano. Então, a princípio eu vou falar para vocês quais são as limitações das técnicas, o que é difícil para chegar num clone humano. E depois, se a gente conseguir fazer esse clone, quais são os problemas que esse indivíduo clonado vai apresentar, tá? Próximo. Então, para relembrar um pouquinho, a gente vai lembrar como que é feita a fecundação convencional, pelo método, a fecundação sexuada, né? Então, sempre para acontecer uma fecundação, é necessário que tenha uma célula, um gameta feminino e um gameta masculino, onde no indivíduo do sexo masculino, todas as células do seu corpo têm um número de 46 cromossomos, como nas mulheres também. Então, todos nós que estamos aqui, temos em todas as nossas células 46 cromossomos. E nos gametas, né, no caso dos homens, os espermatozoides, e das mulheres, os óvulos, esses gametas têm apenas 23 cromossomos, a metade do número de cromossomos. Para quê? Para que aconteça a união de óvulo e espermatozoide, e essa união vai dar uma célula de novo com 46 cromossomos para originar o bebê. Essa é a fecundação convencional. Pode passar. Então, aqui só para mostrar um desenhinho, é uma foto de um óvulo com 23 cromossomos que vai ser fecundada por um espermatozoide também com 23 cromossomos, originando uma célula com 46 cromossomos. E aí, lembrando da clonagem, existem basicamente 2 tipos de clonagem. A Solange falou um pouquinho da clonagem natural, onde a gente tem algumas espécies animais e vegetais, esse tipo de clonagem, né? E alguns pesquisadores, ao longo desse século,
do século XX, foram desenvolvendo experimentos com clonagem. A Dolly, ela não foi o primeiro animal a ser clonado. Outros animais já tinham sido clonados por outras técnicas, e a Dolly foi uma novidade apenas porque ela foi o primeiro mamífero a ser clonado. Então, como é que a gente pode fazer uma clonagem por divisão, por separação ou por brotamento de células? Se eu pegar uma célula que acabou de ser fecundada e deixar essa célula se dividir 1, 2, 3 vezes, eu posso separar cada uma dessas células e cada uma dessas células vai agora originar um indivíduo novo. Esse experimento foi feito no começo do século XX, pelo pesquisador chamado Spearman. Ele clonou anfíbios. Então ele separou células de um embriãozinho de um anfíbio e conseguiu, separando cada uma dessas células, fazer um anfíbio com cada uma dessas células. Todos clonados porque tinham a mesma carga genética, né? E isso foi feito com outros animais também. E foi feito inclusive com humanos. Um pesquisador conseguiu pegar um embriãozinho, como está naquela segunda foto ali, com algumas células. No caso, esse embrião tinha 64 células. Ele conseguiu separar as 64 células de um embrião humano e fazer assim 64 gêmeos por separação dessas células. Isso também é uma técnica de clonagem. Só que a clonagem, a técnica de clonagem utilizada para gerar a Dolly foi um pouquinho diferente desse tipo, que é a que eu vou abordar agora. Pode passar. Então, a clonagem utilizada atualmente é a clonagem por transfusão nuclear. Então, como é que é feito? Esse esquema foi o esquema utilizado para gerar a Dolly. Então, lá em cima a gente vê as células que estão escuras, as células de um doador, né? Onde a gente vai retirar o núcleo dessa célula, porque é dentro do núcleo que a gente tem a nossa carga genética, que a gente tem os nossos cromossomos. Então, no caso da Dolly, eles pegaram aquelas células que foram retiradas da glândula mamária da ovelha, tiraram o núcleo dessas células e no desenho embaixo eu tenho um óvulo, né, que é um gameta feminino. Eles retiraram o núcleo desse óvulo e fundiram o citoplasma do óvulo com o núcleo da glândula mamária da ovelha que eu queria clonar. Fundiram por choque elétrico essa célula, formando assim uma célula nova, com a carga genética da matriz e um óvulo de uma doadora. Aí eles pegaram essa célula, que agora, como o Vladimir disse, agora ela tem a capacidade de se dividir como se ela fosse feita por fecundação, e transferiram para uma terceira ovelhinha. E aí essa ovelha que nasceu, que eles batizaram com o nome de Dolly, ela era geneticamente idêntica à ovelha da onde foi retirada as células da glândula mamária, porque é dali que foram tirados os cromossomos. E os cromossomos é que são responsáveis pela nossa aparência física, pela nossa carga genética. Pode passar, Vladimir. Então, agora que a gente entendeu como que é feita a clonagem, a técnica de clonagem, agora a gente vai entender da onde surgem esses problemas para fazer clonagem. Tá? Essa foto é uma foto de um pesquisador do Instituto Roslin, da onde foi clonada a ovelhinha Dolly. Pode passar. Então, o primeiro problema técnico para se clonar um indivíduo é o que a gente chama de sincronismo do citoplasma e do núcleo. Então, vocês viram que o núcleo foi tirado de uma célula de uma ovelha e o citoplasma foi tirado de outra célula de outra ovelha, que tinham idades e cargas genéticas diferentes e que estavam em momentos de vida diferentes. Então, o primeiro problema é fazer com que o núcleo de uma célula esteja em sincronismo com o citoplasma da outra. Porque a célula ela tem um período de vida, ela tem um ciclo celular. Como o núcleo foi tirado de uma e o citoplasma de outro, eles estavam em períodos diferentes. E como é que a gente faz para sincronizar? Eles ainda têm dificuldades para sincronizar isso. Tanto é que a Dolly demorou muito para acontecer. E esse problema ele é muito pior em animais mais evoluídos, no caso dos mamíferos, e muito mais nos humanos,
que são seres mais complexos. Então, por isso que é mais fácil clonar aves, répteis, anfíbios, do que clonar mamíferos, porque são seres mais evoluídos e é mais difícil fazer esse sincronismo. Então, é o primeiro problema já da clonagem, sincronizar o núcleo com o citoplasma da célula doadora. Um outro problema, que talvez seja o maior problema de se fazer um clone, é ativar todos os genes que estavam inativos. Então, eu vou dar uma breve explicação para vocês entenderem como que é isso. Os indivíduos que já são adultos, em cada uma das suas células, tem um conjunto de genes, né? Então, em todas as células nós temos todos os genes presentes. Só que nem todos os genes funcionam ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nas células do cérebro, só funcionam os genes do cérebro. Nas células do fígado, só funcionam os genes para formar o fígado. Nas células do músculo, não precisa de gene, por exemplo, do rim. Só funciona genes do músculo. Isso nos indivíduos já são formados. Para formar os clones, como é um indivíduo que vai começar a ser formado, todos os genes precisam estar funcionando para poder gerar um indivíduo completo. E só depois é que eles são desligados. Se para formar a Dolly eu peguei um citoplasma lá da glândula mamária da Dolly, vocês concordam que os genes que estavam funcionando eram só genes da glândula mamária? Mas existiam outros genes lá dentro que não estavam funcionando. Então, o maior problema da clonagem é, na hora que eu juntar o citoplasma com o núcleo, é fazer com que todos os genes que estão presentes dentro daquele núcleo funcionem novamente. Esse é o maior problema, ativar todos os genes que já estavam inativos. Isso é muito difícil. O pesquisador que fez a Dolly não conta esse segredo, obviamente, e é daí a dificuldade de se clonar indivíduos humanos, porque os genes são muito especializados. Então, esse é um grande problema para se formar um clone, e é por isso que até hoje ninguém conseguiu clonar humanos, por esses problemas técnicos, né? Sincronismo de citoplasma e núcleo, ativar os genes. Então, são problemas técnicos que são mais difíceis de ser contornados na espécie humana. Então, é por isso que ainda não existe clones humanos, pelo menos por enquanto, tá? Isso a gente aborda no livro, quem lê o livro deve ter percebido isso. Um outro problema seria o envelhecimento precoce do clone. Vocês já ouviram falar que a ovelhinha Dolly nasceu velha, né? Isso está sendo abordado em todos os jornais, na mídia. Isso é verdade? É verdade. Os clones, quando eles forem formados, eles já vão nascer velhos, com uma certa idade. Por quê? Lembra quando a gente tirou o núcleo lá da glândula mamária para fazer a Dolly? Aquela célula, ela já tinha a idade da Dolly. Se a Dolly tinha 10 anos, aquela célula tinha 10 anos. E eu usei aquela célula para fazer uma ovelhinha novinha, que acabou de nascer. Mas, biologicamente falando, essa ovelhinha já nasceu com 10 anos. Porque os genes dela já estavam informando que ela tinha 10 anos. E isso é um problema por causa de uma região dos cromossomos que a gente chama de telômero. Pode passar, Vladimir. Que aqui é uma foto, tem uma foto mostrando duas células, né? Uma lá em cima, cheia de pontinhos brilhantes, e uma célula embaixo, onde mostra individualmente todos os cromossomos humanos. Dá para enxergar uns pontinhos brilhantes na extremidade de cada cromossomo, não dá? Essa região brilhante é o que a gente chama de telômero. Cada vez que a célula se divide, essa regiãozinha vai se encurtando, 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 até uma hora que ela encurta totalmente e a célula morre. Então o telômero funciona como relógio biológico da vida. Ela que diz para a célula, olha célula, você está velha, tem que morrer já. E é por causa desses telômeros que o clone nasce envelhecido. Como esses cromossomos foram tirados de uma célula com uma certa idade, os telômeros já estavam curtos. Então essa célula vai ter pouco tempo de vida. Até o telômero terminar de se encurtar, ela já vai morrer. Pode passar. Um outro problema, que agora a gente vai falar depois do clone já formado, né? Então esse envelhecimento, depois que o clone já nasceu, que ele vai apresentar esse envelhecimento precoce. E um outro problema é o que a gente chama de herança mitocondrial, que inclusive foi abordada nos últimos capítulos da novela. O que acontece?
Quando é feito um clone, vocês viram que a gente pega o citoplasma de uma célula de um óvulo e o núcleo de um indivíduo que eu quero clonar. Só que dentro das células existe uma organela que é responsável pela respiração da célula, que a gente chama de mitocôndria, que é esse desenho aqui, está mostrando o desenho de uma mitocôndria. Dentro dessa mitocôndria eu tenho DNA também. Não é só no núcleo que tem DNA. Dentro do citoplasma também tem DNA. E aí o que vai acontecer? Pode passar, Vladimir. Quando existe a fecundação pelo método natural, então aí tem uma foto de um óvulo sendo cercado por bilhões de espermatozoides. Quando a fecundação acontece, os espermatozoides, o espermatozoide quando penetra nesse óvulo para fecundar, ele não contribui com as mitocôndrias. Por quê? Porque dentro do citoplasma do óvulo já tem as mitocôndrias da mãe. As mitocôndrias do espermatozoide ficam localizadas na caudinha do espermatozoide. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, a cauda não penetra. Então não penetra a mitocôndria do pai. Então todas as nossas células que têm mitocôndrias, essas mitocôndrias foram herdadas da nossa mãe. Os nossos pais não contribuíram nem um pouco com o nosso DNA mitocondrial. No caso do clone, então será que ele é realmente um clone? Porque dentro do núcleo eu peguei o DNA da matriz da onde eu clonei. Mas e no citoplasma do óvulo? Tinha um DNA dentro das mitocôndrias. E o óvulo não veio da mãe? Então, vou dar um exemplo para ser mais claro para vocês, que é um exemplo que foi abordado pela mídia na novela. No caso do clone, que era o Léo, todas as mitocôndrias dele tinham DNA que vieram da mãe dele, da deusa, que doou o óvulo. E os genes que estavam dentro do núcleo vieram da matriz da onde ele foi clonada, que era o Lucas. Então, será que ele é realmente um clone? Se a gente for pensar por esse lado, nem todo o material genético é da matriz da onde ele foi clonado. Ele teve uma participação de DNA que é bem pequena, lógico, em relação ao DNA do núcleo, mas ele teve uma contribuição do óvulo da doadora, que no caso foi da mãe dele. Pode passar, Vladimir. Então, por isso que eu abordei até essa questão no livro. Então, será que o clone é realmente um clone geneticamente? A maior parte da contribuição genética, com certeza, é da matriz da onde ele foi clonada, que veio lá do núcleo. Mas existe DNA dentro das mitocôndrias e esse DNA mitocondrial só tem herança materna, só vem da mãe, tá? Pode passar. Um outro problema dentro do clone já formado seriam as malformações que esse clone pode apresentar. Para formar a Dolly, foram necessárias mais de 70 tentativas. Muitos indivíduos clonados morreram, porque nasceram com malformações nos órgãos, ou malformações de membros, tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, com um clone? Ele pode ter um tamanho aumentado dos seus órgãos, ele pode nascer com órgãos imensos, e isso é incompatível com a vida. Permite a vida só nos primeiros dias, meses, mas isso prejudica o funcionamento do indivíduo. Um outro problema do clone seriam as malformações dos órgãos. Pode acontecer desses órgãos do clone apresentarem malformações. Podem aparecer doenças ligadas à idade senil. Por exemplo, a Dolly, ela tem artrose, ela tem artrite, ela tem diversas doenças ligadas ao envelhecimento, porque ela nasceu velha, né? E outras doenças neurodegenerativas. Então, esses são os problemas que a gente vai encontrar quando clonar humanos. Quando a gente clonar humanos, será então que vai aparecer malformação? Pode aparecer malformação. Pode aparecer doenças ligadas à idade? Pode. Esse clone pode ter doença de Alzheimer, Parkinson com 20 anos? Pode. Quem disse que não? A gente não tem certeza, porque nunca foi clonado um indivíduo humano, mas é o que a gente espera que tenha. Uma outra questão que eu queria abordar é a memória genética, que é abordada pela mídia, né? Então aqui tem a foto da Dolly com a sua filhinha. Então a Dolly, ela já conseguiu se reproduzir. Então isso mostra que ela é fértil, né? Então será que o clone
será que o indivíduo clonado é capaz de ter aquela memória genética que é abordada na mídia, na novela? Então, será que existe aquilo do indivíduo clonado ter lembranças da vida do indivíduo da onde ele foi clonado? Vocês acham que isso existe ou não? Pode passar, Valdemir. Então, essa memória é ficção. Isso não é verdade. Aquela memória abordada que o indivíduo clonado tem em relação ao indivíduo matriz da onde ele foi clonado, isso não existe. Aqueles fatos são experiências de vida da matriz. Como a Solange mesmo falou, esses dois, o indivíduo clonado e a matriz, têm almas diferentes. São indivíduos diferentes. Apenas geneticamente eles são idênticos. Então essa memória é pura ficção científica mesmo, tá? Uma outra coisa que eu queria falar só para finalizar é que o Durval me pediu para ler uma frase que ele escreveu hoje de manhã, que tem relação assim com o livro como um todo, né? Então a gente sabe que, pela informação que os espíritos passaram para a gente, o planeta Terra ainda não está preparado moralmente para fazer clones humanos. Tecnologicamente, nós estamos muito próximos de clonar humanos, mas a humanidade ainda não tem preparo moral para isso, certo? E a gente tem recebido muitas críticas, os cientistas, nesse sentido de clonagem de humanos e tudo. Então o Durval pensou numa frase e pediu que eu lesse para finalizar a minha parte, tá? Então a frase diz o seguinte: o verdadeiro cientista não quer se colocar no lugar de Deus, mas compreender o pensamento de Deus contido nas leis naturais. Tá? Então era essa a mensagem que eu queria passar. Agora eu volto a palavra para o Vladimir. Vocês perceberam então que a clonagem humana, ela pode ser, num segundo momento, utilizada como forma de reprodução de seres vivos, não é? Mas com todos os problemas que a Cíntia apontou, neste momento a clonagem humana não deve ser tentada. Nós não podemos, por exemplo, criar bebês mal formados com problemas físicos de envelhecimento precoce, porque essa vida aqui na Terra vai ter muita dificuldade de se desenvolver. Agora, partindo do pressuposto que no futuro seja possível a reprodução de vida por clonagem, num determinado momento, se nós tivermos dentro do processo da clonagem uma tecnologia perfeita, que permita o nascimento de um clone que tenha um bebê com todas as características de um bebê humano, será que nós vamos ter um espírito reencarnante? Com certeza absoluta que sim. Qual é o objetivo da reencarnação? Em primeiro lugar, permitir ao espírito que interaja na matéria, desenvolvendo a sua evolução espiritual, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral também. E naturalmente, quando nós falamos de seres humanos do ponto de vista físico, cada um de nós temos um papel essencial na obra universal como co-criadores de Deus. Nós somos criaturas extraordinariamente importantes. A tendência atual da humanidade é endeusar jogadores de futebol, corredores de automóvel, lutadores de boxe. Mas veja bem, isso vem da necessidade do ser humano de superar as frustrações da sua vida. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, que vida medíocre que é a minha, só criar filhos, só ir trabalhar, só ir para casa. Não existe isso, gente. Cada uma vida é importantíssima. Nós exercemos o papel de uma peça fundamental no funcionamento do cosmos, do qual nós fazemos parte. Nós que nessa manhã de domingo estamos aqui discutindo questões espirituais, intelectuais, levados pela necessidade de desenvolver a razão, somos muito mais importantes desses deuses de pés de barro que nós criamos, que exploram apenas a condição física. Vamos parar com esse hábito de endeusar pessoas. Isso não funciona. Nós somos tão importantes ou mais do que esses deuses que nós criamos.
A lei da reprodução é divina, nós precisamos da reprodução dos seres vivos, é uma lei natural. Sem reprodução o mundo corpóreo perece. A partir do momento que nós temos reprodução, principalmente quando a vida orgânica surge para o desenvolvimento de um novo indivíduo humano, nós vamos com certeza absoluta ter um espírito reencarnante. Nos diz diversos autores que na reencarnação nós temos um momento pré-reencarnatório, que é quando a entidade reencarnante começa a se ligar através das ondas mentais ao espírito da mãe e do pai. Se existe na clonagem reprodutiva um casal aguardando o nascimento de um bebê para ter como filho, com certeza absoluta, essas ligações mentais vão se estabelecer, consolidadas necessariamente na fusão da célula com o óvulo, né? Vem aí a ideia de Gabriel Delany, da doutrina em geral: o perispírito é o elemento aglutinador da matéria, obediente às leis biológicas é o comando do espírito, né? A partir do momento que nós temos desenvolvimento de vida orgânica, com exceção daqueles casos excepcionais que nós relatamos agora há pouco, nós vamos ter a entidade reencarnante, né? O espírito está vindo. A reprodução e sexo também está se desligando cada vez mais. Até os anos 60, a única maneira de nós criarmos seres humanos era através da fecundação do óvulo pelo espermatozoide masculino no próprio organismo da mulher, a relação sexual. De um período para cá, nós desenvolvemos a reprodução assistida, quando nós continuamos a utilizar o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide, mas fazendo a fecundação em laboratório. Com o desenvolvimento do espírito, a matéria vai se tornando cada vez mais quintessenciada, as formas de sexo vão se diferenciando, vão se distanciando do sexo muito semelhante ao sexo animal, que ainda nós desenvolvemos aqui na Terra. Nos diz aí os espíritos que em mundos mais evoluídos, cita-se Júpiter no sistema solar como sendo um dos mais evoluídos desse sistema. Nós não temos sexo onde homem e mulher se atraca aí na relação física que nós estamos acostumados. Em Júpiter o sexo se desenvolve por troca de ondas mentais acompanhadas de fluidos especializados, não é? E a fecundação também se desenvolve a partir dessa troca de fluido. Pergunta que nós fazemos à luz do Espiritismo: será que nós podemos clonar espírito? Obviamente a resposta é não. Espírito é criação de Deus. Jamais o homem vai poder clonar espírito. Nós somos formados de 3 partes essenciais: o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais. Corpo físico nós conseguimos clonar. A alma, espírito encarnado, nós não conseguimos clonar. O perispírito, que é o intermediário entre a alma e o corpo físico, também é um produto da manipulação do espírito dos fluidos ambientes. Clonagem de perispírito também nós não podemos fazer. Clonamos sim corpo físico, mas como a nossa companheira já falou, não adianta nós queremos clonar um time de jogador de futebol. Nós vamos ter lá um bebezinho que vai ser clone de um jogador de futebol. Nós vamos ter que aguardar 18 anos esse bebê crescer. Com um pouco de sorte, daqui a 18 anos, nós já tenhamos eliminado do campo do planeta Terra esportes violentos que exploram exclusivamente o aspecto físico. Não adianta clonar jogador de futebol. Sem a erradicação de esportes violentos, como corrida de automóvel, luta de boxe, futebol também, não há evolução. É a coisa mais ridícula que existe, pelo menos na
minha opinião. 22 marmanjos correndo atrás de uma bola e 150 milhões de marmanjos assistindo. Gente, procura observar o que vocês estão fazendo, né? Em todo caso, tem gosto para tudo que nós podemos fazer. Diagnóstico pré-natal é algo que eu preciso falar com vocês, porque nós temos atualmente desenvolvendo na engenharia genética, na biologia, a questão do aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético? É a capacidade que o ser humano está desenvolvendo de fazer um diagnóstico do feto em formação. Por que eu considero importante essa questão? Porque, segundo a conclusão inicial dos especialistas, diagnóstico baseado no aconselhamento genético são indicadores da possibilidade de esse ser humano desenvolver doenças genéticas em vida, mas não é um elemento definitivo. O nosso Código Penal atual diz que é permitido o aborto quando não há outro meio de salvar a gestante. Segunda hipótese, quando a gravidez resulta de estupro. E infelizmente prestem bem atenção nessa questão que nós vamos colocar agora. O projeto do novo Código Penal diz que é permitido o aborto quando há fundamentada probabilidade não certeza, gente, de o feto apresentar graves e irreversíveis anomalias que o torne inviável para a vida. O que é inviável para a vida? A pessoa nasce doente ou com defeito qualquer, tem que ser eliminado no processo da eutanásia, porque é considerado inviável para a vida. Toda vida é importantíssima. Nós estamos esbarrando aí nos limites daquilo que nós chamamos de eugenia. O que é eugenia? É o conhecimento que visa propiciar a produção e o melhoramento, desta vez, não de espécies vegetais e animais, mas de espécies humanas, né? Do ser humano propriamente dito. Testar genes e abortar fetos com traços indesejáveis vai levar à criação no planeta Terra de um grupo de super-humanos, porque naturalmente o acesso às tecnologias de ponta só é permitido às pessoas de grande poder econômico, e de repente nós temos aí um grupo de seres humanos se identificando como seres especiais. É o que o Hitler tentou fazer. Se houvesse aconselhamento genético quando Mozart nasceu, ele não teria nascido. Se houvesse aconselhamento genético quando Steve Hawking, o maior físico da atualidade, que tem lá em Cambridge a cadeira que foi de Newton de física, ele também não teria nascido, e não teríamos essa obra extraordinária. Temos em desenvolvimento, paralelamente à ciência da bioética. A bioética tem hoje, atualmente, duas posições radicais. Primeira linha, primeira questão básica, qual é o objetivo da bioética? Estudar e colocar regras para a aplicação tecnológica daquilo que a ciência traz como novidade. Dois ramos radicais. Tudo aquilo que é real não é somente racional, mas é também moral. Descobriu-se alguma coisa, vamos colocar em prática independentemente das consequências. Tudo aquilo que pode ser feito, deve ser feito. Outra posição radical é um conservadorismo exagerado. Nós transformamos aí nessa posição radical a bioética numa verdadeira inimiga da ciência, né? Um conservadorismo exagerado, medo das novas descobertas. Qual é a nossa posição como seres humanos? Em primeiro lugar, nos aproximar da ciência, porque a religião, desenvolvendo a ética moral, tem muito a acrescentar dentro do desenvolvimento da ética científica.
Segundo lugar, negar o valor da ciência não podemos, mas também não podemos justificá-lo a qualquer custo. Precisamos, na verdade, do quê? De uma posição intermediária. Falamos em reprodução assistida, até nesse momento utilizando material genético retirado, não da matéria genética do homem, mas de outras regiões, né? Mas qual vai ser a geração futura? Qual é o futuro do planeta Terra? Uma geração de super-humanos ou uma geração de seres deficientes, né? Manipula-se e intervém-se no genoma humano no sentido de evitar o aparecimento de doenças genéticas. Como que o pai e a mãe vai decidir essa questão? Como que um pai ou a mãe pode decidir se autoriza ou não a intervenção médica no feto em desenvolvimento? Vai haver processo judicial aos montes. Vai ter filho aí com 20 anos de idade que vai processar os pais, porque vai dizer, mas eu tinha direito àquele aperfeiçoamento genético e você, pai e mãe, não deixou, não autorizou. Outros seres humanos modificados vão partir para a posição oposta. Eu não queria esse aperfeiçoamento genético e vocês autorizaram. São problemas éticos muito sérios que nós temos para resolver. Hoje, no meio da bioética, se fala em biologização do ser humano. Que significa biologização do ser humano? Reducionismo genético, uma obsessão paranoica que às vezes nós observamos no nosso mundo atual, que consiste basicamente em dizer que o ser humano é apenas os genes. Basicamente a nossa composição genética unicamente que faz de nós aquilo que nós somos, não é? Quando nós observamos a formação do ser humano, lógico que nós reconhecemos o papel da genética no desenvolvimento do genotipo do indivíduo, genótipo do indivíduo que está se desenvolvendo. Mas o ser humano é, acima de tudo, em segundo lugar, o produto do meio sobre a vida após o nascimento. Clima, alimentação, preconceitos, educação e daí por diante. Para nós espíritas, nós somos, além do produto do genótipo e do fenótipo, nós somos o quê? O produto das predisposições que o espírito traz ao nascer, que faz parte da nossa memória integral, desenvolvida ao longo de reencarnações sucessivas, aqui na Terra principalmente. O reconhecimento do espírito é essencial. Cada pessoa, em princípio, possui o poder de criar-se e desenvolver-se a si própria, independentemente do seu genótipo. Isso para nós é essencial ter em vista. A capacidade do espírito que encarna num determinado momento, vinculado a um corpo físico formado por códigos genéticos específicos, ao longo da reencarnação, reverter o seu processo de vida, já que nós estamos falando de uma inteligência autônoma, de uma individualidade espiritual dotada de livre-arbítrio. Tecnologia e ética, as constituições dos vários países do mundo dão a liberdade de pesquisa. Do outro lado, do ponto de vista ético, nós precisamos o quê? Proteção do embrião humano. É bom nós termos consciência de que nem a liberdade de pesquisa é absoluta, nem a proteção do embrião é absoluta, ambas são relativas. Precisamos delimitar os limites, obedecendo ao direito fundamental da dignidade humana, que é natural, a proteção da vida e da saúde do ser humano. Existe essa união indispensável entre espírito e matéria. Do ponto de vista espírita, são dois elementos, partes constitutivas de um todo, e precisamos entender
o mundo é muito mais complicado do que ele pode ser explicado somente pela ciência, né? Para explicar o mundo, nós precisamos desenvolver a sabedoria. A ciência aplica a razão na pesquisa do imanente. É a manifestação de Deus na criação que nós observamos no nosso planeta Terra. A fé desenvolve a razão na busca do transcendente, do Espírito e de Deus. A conjugação das duas coisas é essencial. Nos diz a obra Gênese que ciência e espiritismo se completam um ao outro, e é o que nós vimos tentando fazer nesta obra. Nós precisamos trazer os novos avanços da ciência, interpretando todos eles à luz da nossa doutrina espírita, fazendo com que os valores da ciência no futuro estejam em sintonia com os valores da fé. É a única forma que nós temos de fazer com que a ciência tenha por objetivo essencial não atuar contra o homem e contra a vida, como nós estamos fazendo hoje, desenvolvendo preponderantemente tecnologias de violência, de guerra, ao invés de tecnologia de paz. Nós precisamos sim da fé, fonte indiscutível de valores, em especial a fé racional, que é essencial para que não utilizemos as descobertas científicas e as tecnologias dela decorrentes contra o homem e contra a vida. A ciência é fundamental, mas ela precisa ser utilizada para o bem-estar, para a prosperidade, para a justiça e respeito pela dignidade humana. E nesse sentido vem essa doutrina extraordinária que nós estamos vivenciando nesse instante, que nos permite nos debruçar sobre o imanente que vem da pesquisa científica, o transcendente que vem do lado espiritual da nossa vida, para realmente criarmos na nossa mente o entendimento global do que é a nossa vida, qual a nossa finalidade aqui na Terra, qual a nossa destinação final. Trazer ciência para o Espiritismo é fundamental, mas mais fundamental ainda é nós impregnarmos a ciência e a tecnologia dela decorrente, da ética e da moral, que no final das contas tem a mesma base, os ensinamentos que Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. Para nós é essencial e, na verdade, basicamente é o objetivo dessa obra: interpretar a ciência à luz do Espiritismo. Existe um equívoco no meio espírita, que nós alertamos também os nossos companheiros, de escrever livros e fazer palestras tipo Espiritismo à luz não sei do que. Não há a menor possibilidade. Espiritismo não pode ser martelado para caber no campo de nenhuma ciência. Temos os pontos em comum. Precisamos estudar os pontos em comum, mas um não cabe no outro, porque ciência e espiritismo têm dois objetos diferentes, embora interligados. Um grande abraço a todos. Só um minutinho. Nós agradecemos. Muito obrigado a todos, obrigado por estar presentes agora, né? E antes de passar a palavra para o Durval, eu queria dar aqui publicamente um voto de louvor para o nosso companheiro, porque eu, a Cíntia e a Solange, não teríamos terminado o livro se não fosse a capacidade extraordinária que ele tem de conciliar, coligar, consolidar e principalmente, acima de tudo, o entusiasmo extraordinário desse nosso companheiro pelas questões doutrinárias, não é? Uma salva de palmas especiais para ele.
Jovens, que esta salva de palmas seja estendida a um nome que foi esquecido aqui, ao queridíssimo professor José Mariano Ababes, professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Biologia. Ele tem escrito livros sobre biologia que a maioria de vocês que têm filhos nos colégios conhece, os livros de biologia do professor Márcio Amabis, que leva o conhecimento da biologia para todo o Brasil. O professor Mariano esteve por 3 vezes em nossas reuniões. Foi ele o revisor da parte científica e foi importantíssimo para que o conhecimento da doutrina na parte científica estivesse bem representado. Ao professor Mariano Ababes, então, também uma salva de palmas.